Então, doutor Yamanishi, o que o senhor pode contar sobre a sua vida, seu começo na turma de 1955 da Faculdade de Medicina? Certo. Bom, eu estudei sempre, praticamente, o colégio, eu fiz tudo no Presidente Roosevelt, que naquela época era um colégio que mais colocava alunos na USP, né? E eu tive a sorte de entrar lá e fazer o curso lá e tive sorte de entrar logo na Faculdade de Medicina, né? E eu sou de São Paulo mesmo, por sinal nasci aí bem perto do Caetano de Campos, tem uma rua chamada Marquês de Itu, aliás, onde o professor Pinotti dava aula de um curso continuado que ele fez. O primeiro curso continuado que eu fiz com o professor Pinotti foi lá na Marquês de Itu, próximo de onde eu nasci, onde antigamente tinha uma vila, mas essa vila não existe mais, é claro, depois de tanto tempo já foi transformado. Mas depois eu fiz a faculdade, eu fiz a residência de cirurgia, logo que terminou a residência eu fui para o Japão com um colega não de origem japonesa, de origem portuguesa, mas que gostava muito do Japão, e ele insistiu, falou, então vamos. E naquela época tinha acabado de sair os voos internacionais, e era muito caro, então nós fomos de navio mesmo. E demoramos 45 dias para chegar para o Japão e quase 2 meses para voltar, demos uma volta no mundo. Tanto que a última cidade que eu vinha conhecer foi o Rio de Janeiro. Foi uma época interessante, porque eu vivi praticamente uns 4, 5 meses, pelo mínimo, vivi lá no Japão e tive a oportunidade de visitar o Japão inteirinho, sabe? Então, e depois, futuramente, eu visitei outras vezes, estava tudo mudado, é claro. Mas, então, a primeira viagem foi em 58 que eu fiz, e depois eu fiz um pouco mais, esse recentemente, que a gente fala, é em torno de 20 anos, né? Pelo mínimo, de 20 anos para mais. Que eu voltei para o Japão e revi de novo as coisas que eu já conhecia e algumas coisas novas, né? Foi uma experiência muito interessante, assim. O Japão, eu acho que é um lugar surpreendente, que todos gostam. Até hoje eu nunca vi uma pessoa que visitou o Japão e não gostasse. É um lugar fantástico, que tem coisas muito interessantes, e além disso, diferentemente do Brasil, é um lugar de uma segurança absoluta, e é um lugar que a gente pode confiar no que a pessoa fala. Se a pessoa fala, eu vou passar amanhã, eu vou passar daqui 10 dias à tarde aqui para pegar o senhor, você pode dormir sossegado que essa pessoa vai aparecer. Se ele marcar o horário certinho, se ele atrasar 10 minutos, ele telefona para a senhora. Bom, eu vou chegar meio tarde porque o trânsito está meio atrapalhado aqui, eu vou chegar uns 10 minutos atrasado, mas sempre lembra e não tem problema. E essa responsabilidade pessoal que existe aí, o respeito que eles têm pelas pessoas é muito grande, é muito interessante. Então, o Japão é um lugar muito interessante. Eu tive a oportunidade de visitar logo depois que eu me formei, depois voltei e outros lugares também. Aliás, uma das coisas que eu mais gostei na vida foi medicina, música e viagem. Eu viajei bastante, sabe? Eu conheci muitos lugares e música também eu gosto muito. Eu sempre frequentei muitos concertos, estive muito presente em várias audições, tudo. Os primeiros anos da faculdade foram muito marcantes, porque
É claro, todo primeiro ano de faculdade, as matérias são matérias mais teóricas, então é mais difícil da gente. E por isso esse negócio do pessoal jovem chegar e falar, não era aquilo que eu esperava. Eu falei, não, vocês nem entraram na especialidade, já estão falando que não estão gostando. Porque eu cheguei depois que eu fiz a faculdade de medicina, eu fiquei aqui em São Paulo e nos fins de semana eu fiz um curso de direito em Minas Gerais, sabe, no Triângulo Mineiro. Eu fui lá, acho que não é bem Triângulo Mineiro, fui para Pouso Alegre, eu ia fim de semana em Pouso Alegre e fiz o curso de direito lá também, sabe. Então a gente vê que no começo realmente muito teórico tudo, então é meio cansativo, mas é longe daquilo da realidade da profissão da gente, né? Então com o tempo a gente vai vendo que só com o adiantar do curso que a gente começa a sentir realmente a profissão, né? E depois aí que a gente pode dizer se gostam, se está gostando ou não da profissão, porque no começo é só teoria e é difícil da gente dizer que sentiu o que vai ser a profissão da gente, né? E como é que foi a convivência com os amigos, com os colegas? Foi muito boa, porque o curso de medicina é muito envolvente e depois é o dia inteiro e muitas vezes é à noite também, porque a gente dava os plantões. Então a gente nós praticamente conhecíamos todos os colegas, conhecíamos em detalhe de onde que ele vinha, aonde ele morava, ele era parente de quem. Isso daí é coisa que a gente não nota hoje. Hoje a gente pergunta, você foi colega de fulano de tal? Eles ficam pensando, parece que ele foi, eu fui de outra turma, não sei o que lá. Mas nós éramos em 80 alunos, 81, 82, mas nós conhecíamos praticamente, profundamente, nós conhecíamos todos. As condições de vida, conhecíamos os parentescos, onde ele estava morando, de onde que ele veio, isso era comum. E o que infelizmente não acontece muito, porque numa penada faculdade de medicina, que durante grande parte da existência éramos formados por 80 alunos, aquilo foi dobrado, de um dia para outro foi dobrado para 160 alunos e foi sempre aumentando assim, sabe? E hoje o número de faculdades é enorme, é claro. Então, e o senhor participava da área esportiva, da área cultural? Qual era a sua participação? Eu era mais da área cultural, sabe? Eu cheguei eu gostava muito de música, eu organizava algumas audições assim, internas lá para o pessoal da faculdade e cheguei a tomar conta do serviço de sífilis, que a gente tinha um serviço de tratamento e diagnóstico precoce de sífilis, sabe? E naquele tempo tinha saído a penicilina e a gente usava a penicilina e conseguia uma cura boa dos pacientes que tinham sífilis, né? E peguei também uma fase de vacinações, quando saiu a vacina contra a paralisia infantil, que hoje eu acho um absurdo ter alguns médicos que são contra a vacinação. Não houve coisa que salvou tanta gente que nem vacinação. Naquela época dali, a gente chegava no inverno e vinha aquelas crianças pequenininhas, muito bonitinha, bem cuidadas, tudo. Falava, o meu filho pegou um resfriado e não fica mais de pé. Vai ver, a gente examinava no pronto-socorro, paralisia flácida, paralisia infantil. Não tinha o que fazer, dava aspirina, volta para casa e vão fazer o seguimento para ver o que vai ser atingido. Então isso daí acontecia. E hoje tem gente que ainda são contra a paralisia, contra a vacinação.
Veja, por exemplo, a vacina contra a varíola. Varíola é uma doença que hoje não existe no mundo praticamente. O sarampo praticamente não existe no Brasil. Os casos que nós tivemos de sarampo do ano passado foi recebido de outros países que vieram para pacientes que estiveram no exterior e adquiriram o sarampo lá. E paralisia infantil são poucos lugares que existem, mas no Brasil é praticamente extinta. E mesmo assim tem gente que acha que não deve dar, e inclusive médicos. Eu falo, poxa vida, mas não é possível um negócio disso daí, é uma coisa tão evidente a parte boa da vacinação que a gente fica estarrecido de ver uns colegas dizendo que não deve fazer vacina. Eu falei, poxa, mas não pode acontecer uma coisa dessa. E fora isso tem várias outras, o tétano, o coqueluche, várias outras que não foram extintas, mas diminuíram muito bem a custa da vacinação. Então a vacinação foi uma época que marcou muito, eu acho, e é uma coisa que foi muito importante na vida e dentro da medicina foi um progresso extraordinário. Assim como os antibióticos foram muito importantes, a vacinação, eu acho que não houve nada que salvou tantas vidas humanas como a vacinação. Então, eu acho que a gente que sentiu tudo isso daí, a gente via que os pais dessas crianças que tinham adquirido uma paralisia infantil daria tudo que tivesse para ver se os filhos conseguissem sair de uma paralisia infantil. E hoje, através de vacinação, praticamente a paralisia infantil é uma coisa inexistente. Se a gente perguntar para um médico recém-formado ou que está estudando quantos casos de paralisia infantil ou de sarampo viram, praticamente não viram, porque não existe. Varíola nem se fala. Eu cheguei a ver alguns casos de varíola, mas hoje em dia não existe mais para. Então vacinação são coisas que muito importantes na nossa fase. Uma coisa interessante também é que a média de vida aumentou muito. Então, a nossa geração, nós estamos pegando esse aumento Então, naquela época não existia o Alzheimer, não se falava em Alzheimer, existia já, mas a gente está gaga, está batendo pilho, está não sei o que lá, mas hoje a gente vendo bem, já era começo de Alzheimer, né? E isso daí devido à longevidade das pessoas tem aumentado muito. E isso daí é uma das coisas que eu acho que está errado. Por exemplo, esse negócio que aos 70 anos aposenta todos os professores. Eu acho que isso daí teria que mudar, porque a época mudou agora. 70 anos Por exemplo, o professor Pinotti, quando aposentou, foi obrigado a aposentar, quer dizer, cai na expulsória que eles chamam, quando ele saiu como professor titular, na época ele era o maior cirurgião do aparelho digestivo do Brasil, certamente ele era. E ele foi obrigado a sair, assim como muitos professores saíram com essa idade daí, estando no auge da sua produção científica e do seu conhecimento. Então, isso daí é uma coisa que tem que ser mudada, eu acho. O professor, tem gente que com 70 anos está no auge da profissão e a lei obriga a pessoa a largar tudo e cair no ostracismo. Isso é um verdadeiro pecado o que acontece dentro da lei. Tem que ser mudado isso daí. Então, é uma das coisas que a gente tem que combater violentamente, porque mudou muito. Quando nós formamos, a média de vida talvez fosse 50, 60 anos. Hoje, 80 anos é comum qualquer um atingir.
Agora, 70 anos é uma idade que ainda a pessoa está numa fase produtiva muito grande, então tem que ser aproveitado mais. E ele pode dar muita coisa ainda, né?